Oi, gente. Então, com esse vídeo aqui a gente vai encerrar os estudos nesse patch número 4, a matéria aí do primeiro ano. E a gente vai fazer aqui nesse vídeo o exercício que eu propus vocês fazerem lá no grupo, que é realizar o cruzamento desses dois mapas para a gente viabilizar melhor o entendimento da questão dos climas, principalmente quando a gente vai falar de climas globais, de regiões imensas, como a gente está vendo aí, que reflete o nosso planeta. Então, vamos começar falando do nosso mapinha aí da direita, que é o mapa que fala das altas, médias e baixas latitudes. Nesse mapinha, gente, vocês têm que não decorar, mas entender o que é a baixa, a média e a alta latitude. Então, a gente sabe que a latitude ela varia de 0 a 90 graus e que quanto mais próximo de 90, mais próximo do topo e mais achatado é a nosso planeta, e quanto mais próximo de 0, menos achatado e é a nossa linha do Equador. Então, o que a gente tem? A baixa latitude ela está dentro dos trópicos com a linha do Equador no meio dela. As médias latitudes elas estão entre cada trópico e o círculo polar. E as altas latitudes, acima de 60 graus, são as regiões polares que estão propriamente nos círculos polares Ártico no norte e Antártico no sul. Então, o que a gente vai propor aqui? Vamos olhar agora o mapa da esquerda aí. Vejamos o clima polar e o clima subpolar, que sabemos ser os climas mais frios. Que estão aqui, ó, norte do Canadá, Groenlândia, norte da Europa, norte da Ásia, essas regiões aqui. A gente sabe já que essas regiões aqui, ó, por serem mais achatadas, o Sol ele não incide da mesma maneira aqui do que na linha do Equador. Ou seja, esse fator da incidência dos raios solares diretamente é o maior responsável por esse clima frio dessas regiões, entendeu? Então a gente tem que olhar o posicionamento da região e refletir isso, pegar o fator que a gente estudou anteriormente e colocar dentro do clima para a gente conseguir ter um entendimento amplo de como ele se formou. Mais uma vez, como o Sol aqui ele é teoricamente mais fraco do que aqui, então essas regiões tenderam a se tornar mais frias. Então, a incidência solar ou a latitude é o principal fator para a existência do clima polar e subpolar. Vamos agora contrastar isso com o clima equatorial, que a gente está vendo aqui no mapa, que são essas regiões vermelhas. Vejam que ele acompanha perfeitamente a linha do Equador, ou seja, nós sabemos que aqui a 0 grau, na linha do Equador, é o ponto que mais recebe incidência direta dos raios solares. Ou seja, é muito quente, é muito calor. E nós também sabemos que esta região é uma região que concentra massas de ar úmido. Então, quando você junta calor e umidade, o que se transforma? Em chuva. Então, o clima equatorial ele só existe por conta desse calor que é emanado na linha do Equador por conta da baixa latitude e por causa das massas de ar úmidas que se concentram nessa região. Ou seja, isso proporciona uma imensa quantidade de chuvas e nós sabemos que nessas regiões vermelhas aqui do mapa são as regiões que têm as florestas mais densas do planeta, aqui no nosso caso a Amazônia, na África, a floresta do Congo e na Indonésia, as florestas da Indonésia, da Tailândia, aqueles lugares bastante ricos e bastante inóspitos do nosso mundo. E para finalizar, para a gente ter um entendimento final assim, vamos usar o clima equatorial, que é o equatorial não, tropical, que é o clima predominantemente aqui do nosso Brasil. A gente dividiu lá que ele tem 3 subdivisões: o tropical continental, o tropical litorâneo e o tropical de altitude. Então, aí a gente já enxerga o fator definindo o clima, ou seja,
O tropical litorâneo, ele sofre grande influência da maritimidade, então ele tende a ser um local mais úmido do que os outros locais de clima tropical. O tropical continental, como ele está mais adentrado ao continente, ele tende a ser mais seco, porque ele não está sofrendo a influência do mar ali próximo. E o tropical de altitude, ele tende a ter temperaturas mais baixas graças à altitude, como nós mesmos já falamos aqui. A altitude é a grande responsável pelo declínio da temperatura. Em locais mais altos, mais frio. Então, o clima tropical de altitude, ele é dessa forma. Então, para vocês saberem, o nosso clima aqui da região pode ser considerado tropical de altitude. Então, nós vivemos num ambiente tropical, não tão úmido quanto, por exemplo, no Rio de Janeiro, e também não tão seco quanto, por exemplo, Brasília. Então a gente está no tropical de altitude, no relevo de mares de morros de Minas Gerais. Então, gente, foi isso. Terminando aqui esse PET 4, provavelmente virá um 5. Então, galera, muito obrigado a todos aí pela atenção. Tamo junto e é nóis.